E por agora, pegamos um professor, claro, não é? Bom dia, senhor professor. Bom dia, bom dia. Bem, está diante do canal Quinta dos Refrigério e, por sinal, no programa Ria e Pense Mais. É um programa que você não simplesmente ri, mas também você pensará por aquilo que você poderá dizer. E, claro, temos uma pergunta para si, não é? Claro, o seu nome? Pedro Caguende. Pedro, Prof. Pedro. Prof. Pedro, qual é o impacto que tem a planificação, não é, na carreira docente? Bom, portanto, a planificação é um processo muito importante para o ensino e aprendizagem. Eu diria que é a base, não é? O aspecto basilar de todos os outros processos que decorrem dentro da sala de aula. Portanto, porque a aula como tal, não é? Não começa justamente quando o professor entra em contexto de sala de aula, no sentido de ministrar os conteúdos. Portanto, a aula começa no instante em que o professor senta e planifica, portanto, os conteúdos a serem trabalhados. Bom, porque é nesse processo de planificação onde o professor vai reunir, não é? Aqueles que são os elementos didáticos. Estamos a falar, portanto, dos métodos, dos objetivos, meios de ensino, portanto, como foi a menção, da avaliação. Então, todos esses elementos, eles interligam-se e são previamente previstos, não é? Antevistos pelo professor, no momento, no período em que o professor planifica. Então, estamos a falar de um processo, vamos lá, que é a espinha dorsal, não é, do processo de ensino, avaliação e aprendizagem. Está claro que é muito fundamental, não é, planificar por conta da explicação do professor Pedro. E que conselho dás àqueles professores que muitas das vezes planificam e avaliam os seus alunos não por aquilo que planificaram, olhando pela câmera, claro? Bom, o conselho a dar aos professores que não planificam e que, portanto, avaliam seus estudantes ou ainda alunos com conteúdos não trabalhados ou não planificados. Bom, primeiro pedir aos professores que planifiquem, né? Que planifiquem, e porque quando o professor não planifica, com certeza o professor trabalha à maneira, não é? Aquilo que se tem dito e chamado a nível dos saberes didáticos e pedagógicos, não é? O professor vai trabalhar de forma atabalhoada, tá? A seu jeito, à sua maneira e de uma forma assistemática. Portanto, como disse antes, primeiro pedir aos professores que planifiquem. Em seguida, bom, não é possível, penso que essa questão se calhar vai levantar outras questões, não é possível que um professor, portanto, avalie os seus estudantes com conteúdos não planificados, primeiro, segundo, não trabalhados em contexto de sala de aula, porque os professores avaliam justamente para verificar o nível de aproveitamento, o nível de aprendizagem dos estudantes em função, não é, do conteúdo planificado e ministrado em contexto de sala de aula. Aqui, então, também ressaltar, não é, portanto, os escritos de Cipriano Lucchesi, quando Lucchesi fala sobre avaliação. Lucchesi diz que todo professor que não planifica, tá, que não está dado a planificação, também não deve estar dado a avaliação. Porque não é possível que eu avalie o que não planifiquei, que eu avalie o que não trabalhei. Mas existem aqueles professores de filosofia, pronto. Filosofia, estamos a falar em uma aula introdutória sobre a filosofia, estamos a falar da definição, objetivo, método de estudo e tudo mais. Só que o professor chega, planificou esta aula, mas o professor chega, vai perguntar, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver mesmo com a definição, não tem a ver com o objetivo, não existe isso? Bom, existem, né? Esses casos existem, sim. Ok, e não está fora do contexto da planificação? Não? Bom, está, sim, mas... Então é mais ou menos nesse sentido que vem a nossa pergunta. Exatamente, mas há um dado importante, por favor, me permita. Sim. Portanto, o nosso amigo escritor, não é, Celso Antunes, ele escreve um livro interessante que é sobre professores e professauros.
Então, todo aquele professor que não, que não trabalha de forma afincada, que não lida, portanto, com todos os requisitos exigidos, portanto, para que o trabalho corra com eficiência em contexto de sala de aula, Celso Antunes chamou de professauros e não de professor. Então, aquele que não planifica e que avalia os seus alunos com aquilo que não com conteúdos que não foram planificados, que não foram ministrados, esse não é professor. Professauros. Chama-se professauros. Alguém que faz a maneira, a seu jeito, não com os princípios didáticos e pedagógicos. Então, como é que os professores planifiquem, não é? Portanto, que respeitem os parâmetros pedagógicos para que o trabalho corra da melhor maneira. Da melhor maneira. Tá bem, muito obrigado. Fica aqui então o conselho. Planifique para que não sejas professauro e sim professor. Estamos juntos. Sim, seu nome, por favor? Joaquim Lourenço. Professor Joaquim Lourenço. Professor Joaquim, temos duas perguntas para si. Qual o impacto que tem a planificação na carreira docente para um professor, no caso? Na verdade, é muito importante que o professor planifique. É muito importante mesmo, porque é através dela que teremos uma ideia do que vamos ensinar. Porque se o professor não planificar as suas aulas, poderá atropelar aquilo que são os princípios pedagógicos. No entanto, para que a gente prepare bem as nossas aulas, é importante que a gente esteja numa reunião metodológica. E olha aqui, desculpa por sinal, hoje é um dos dias da planificação, quer dizer, não. Na verdade, estamos mesmo a fazer essa reunião metodológica no sentido de planificarmos as nossas aulas para os próximos 15 dias. Quer dizer, que o professor que não aparece nessa reunião metodológica, em que são discutidos os conteúdos em conjunto, em sistema conhecido, em que são ultrapassadas muitas das debilidades em que alguns professores, né, alguns têm, nós todos temos debilidades, né? E é aqui onde são sanadas essas debilidades. Com certeza terá problema no momento de dosificar os conteúdos para transmitir aos alunos. No entanto, quem não planifica não saberá o que transmitir. E quando você não sabe o que transmitir, então melhor é mesmo não ir ao sala. Ok. Então está claro aqui que afinal é muito importante estar em uma reunião metodológica, reunião pedagógica no qual faz-se a planificação quinzenal, não é? E professor, que conselho dás àqueles professores que muitas das vezes não planificam ou se planificam, avaliam os seus alunos não com aquilo que planificaram? Ok. Para os nossos colegas que não planificam, é melhor ele próprio se repensar se quer, na verdade, ser mesmo professor. Okay? Porque a tarefa do professor é muito ampla. É muito ampla mesmo. Deve preparar os conteúdos para poder transmitir bem aos estudantes. Porque se ele não planificar, não terá como transmitir a aula. E a aula não será bem dada. Quando o professor não planifica, não saberá o que ensinar. Então, conselho. Tem alguma debilidade naquilo que é o doseamento dos conteúdos? Junte-se ao grupo, junte-se aos outros. E até porque ninguém sabe tudo. Certo. Ninguém sabe tudo. Devemos nos superar cada dia que passa. Para nos superar, não devemos nos encostar aos outros. Devemos ser professores humildes. Somos acadêmicos, na verdade, mas para além da academia, temos que ter um certo grau de humildade para nos encostarmos aos outros. Porque só assim nós conseguiremos ultrapassar vários problemas que nós temos. Porque não basta só termos um tempo de serviço. Precisamos também termos uma experiência. Para adquirirmos essa experiência, é bom que a gente se encostemos aos outros, discutir os temas para podermos dosificar bem os nossos conteúdos. Esse é o conselho que eu passo
para os professores que ainda insistem em continuar com os planos antigos, em continuar estáticos, até porque a didática não é estática, é dinâmica, a pedagogia não é estática, é dinâmica. Então, é importante que a gente acompanhemos esse dinamismo, que essas ciências que nos ensinam a ser professor, outro sim. O professor só deve avaliar aquilo que ensina. O professor só deve avaliar aquilo que ensina. Se eu não ensinei o A a um determinado aluno, não posso lhe perguntar o que é o A. Porque este aluno não saberá que o A é um artigo. Não saberá, porque eu não ensinei. Não saberá que o A é uma vogal. Eu tenho que ensinar ao aluno para depois lhe perguntar. E até uma parte também é que os professores que avaliam o que não ensinam são aqueles professores que não planificam. E até porque o que se avalia são os objetivos que nós tratamos na aula. Aquilo que a gente quer que o aluno aprenda. Numa aula, por exemplo, sobre a geografia do Umbu. Sobre a geografia do Umbu. Se eu disser que o clima do Umbu é tropical úmido ao aluno, não é? Se eu transmitir isso é porque eu, na planificação desta aula, na dosificação desta aula, eu delimitei este objetivo. Então, quando eu dosificar o conteúdo, vou pôr esse conteúdo ali e vou transmitir ao aluno. Quando eu vier avaliar, vou avaliá-lo em função dos objetivos traçados para esses conteúdos que foram transmitidos ao aluno. Por isso é que sempre eu digo, o professor que avalia aquilo que não deu ou não transmitiu é o professor que não transmitiu. Tá bem, muito obrigado, agradecemos, muito obrigado mesmo. Então, está claro aqui que afinal, mais do que outra coisa, devemos planificar para que a gente tenha sucesso diante da sala de aula para com os nossos estudantes. Estamos juntos? Muito obrigado. Assim foi o nosso programa, não é? Eu e Pense Mais. E claro, hoje pegamos os professores, falamos um pouco sobre a planificação e deixamos aqui o conselho: todo que é professor deve planificar, quer seja quinzenalmente e também como diariamente. Os planos diários nunca podem faltar, pois o professor só deve entrar na sala de aula com o seu plano feito. Então, planifiquem e será melhor uma aula bem dada, porque a planificação mesmo evita os imprevistos. Então, para que não seja uma aula mal dada, né? Planifique e você será um excelente professor e não tropeçor, como temos visto algumas vezes. Estamos juntos, muito obrigado. Não esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, Facebook, TikTok, WhatsApp e tudo mais. E esperamos com a sua interação e estaremos crescendo.